Movimentos sociais, né, por si só, é falar de toda a história de resistência, daqueles que estiveram subjugados dentro dessa relação dessa relação social, baseada na propriedade privada. E quando você fala de movimentos sociais vinculados a outros complexos sociais, seja a educação, seja a cultura corporal, seja a arte, né, a estética, é você retomar, né, as lutas sociais dos povos que viveram, né, e vivem, continuam vivendo nos relatos aqui apresentados e expostos, que são relatos do cotidiano. A gente assim observa toda uma história de resistência, da grande maioria das pessoas. E aí eu lembro que no estudo, né, que eu fiz, que tem uma base assim, histórica muito forte, assim, o primeiro grande assim, movimento, né, ocorrido até na Grécia Antiga, que foi liderado por um escravo chamado Espartacus, né, que demonstra mesmo a história da resistência ao regime de escravidão, que era inclusive defendido por grandes filósofos, né, dentre eles Aristóteles. Então assim, a gente observa que a presença desses movimentos que se organizam, geralmente, né, em torno de reivindicações, em torno de questões sociais, ela se justifica pela própria base material que a nossa sociedade ela está organizada. Então, aí eu lembro, né, quando no meu caso, assim, grande mestre Karl Marx dizia que a história da sociedade é a história da luta de classe. Então, da luta mesmo de classe que a gente observa que ela está presente em todos os espaços, na academia, que a gente pensa que por ser esse espaço, né, por excelência, da produção de conhecimento, elitizado desde a sua origem. Você fez uma alusão, né, a essa fala, aliás, todos fizeram alusão a essa fala, dessa possibilidade hoje que a academia está tendo de estabelecer esse diálogo, essa relação, de sair um pouco desse pedestal que ela ainda continua sustentada, né, e alicerçada. Então, assim, a gente observa que essa relação, né, dos movimentos sociais com a cultura com a cultura corporal na história da educação é algo assim muito forte, porque muitas conquistas, o próprio processo de universalização da educação é resultante das lutas sociais, porque historicamente a educação, essa educação sistematizada, formal, ela não foi, né, legada à grande maioria. Então, a própria classe dominante, ela procurou se apropriar daquilo que culturalmente pertence a todos, à humanidade. Então, a classe dominante ela foi se apropriando, né, desde o momento da inauguração, da instauração da propriedade privada, que vai gerando, né, esses conflitos sociais. Então, eu vejo assim, os movimentos sociais como esses canais, essas possibilidades de lutar por conquista e por projetos históricos, né, de sociabilidade que possam se pautar em bases mais não, né, porque eu vejo que a nossa sociedade ela não é igualitária, não é fraterna, mesmo se constituído como um dos tripés da Revolução Francesa, mas nós não conseguimos ainda chegar, do ponto de vista substancial, a uma sociedade baseada na igualdade, na justiça e na fraternidade. E isso acaba, na verdade, incentivando que os grupos se organizem, para tentar assegurar minimamente os seus direitos. Então, quando você coloca, né, o Antônio Moraes vai colocando um modelo de educação que nós temos, e que esse modelo de educação acaba detendo a hegemonia, né, e penetrando em determinados lugares de uma forma muito avassaladora, inclusive negando e rompendo, né, todo um saber já ali instaurado, todas as tradições, todas as manifestações culturais. Então, isso é um embate e são alguns campos, né, que nós temos encontrado que reflete as contradições próprias da realidade, né, pelo qual nós estamos inseridos.
E a academia, ela reforça muito, né, esse poder colonizador do saber frente a essas populações, a essas comunidades, negando esse saber historicamente também produzido e acumulado, né, por eles. E aí, assim, na fala do mestre Cafuné, eu, na verdade, me detive muito essa história desse resgate da capoeira como esse momento mesmo, né, de um movimento de luta e de resistência. Eu acho que é muito importante, porque também está vinculado a esse resgate das origens, né, das tradições, e o quanto, né, a capoeira, historicamente, ela também, assim, ocupou um lugar muito forte no campo, né, das lutas sociais, né, na perspectiva mesmo da defesa, né, na perspectiva mesmo de estar lutando, né, por algo, como ele até colocado, foi alvo de criminalização, né? E hoje o que é que nós temos observado? Há também uma tentativa de criminalização dos movimentos sociais.